Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre a Super Global Post aqui em PHP. Quando eu estou falando de Super Global, isso não é nada de super, nada muito diferente não, simplesmente significa que essa variável funciona em qualquer parte do seu código PHP, independente de onde ela estiver, certo? Então quando você for aprender o escopo das variáveis no PHP, saiba que as super globais funcionam em qualquer lugar do seu código. Quando eu estou falando de post, eu estou indicando que o navegador aqui de internet vai mandar uma requisição utilizando o método post para o seu servidor. E aí o seu servidor geralmente precisa saber como tratar essa requisição. E no PHP a gente tem como receber essa requisição de post, geralmente vem de formulários, né? A gente tem como tratar essa requisição de post utilizando essa variável super global de post. Deixa eu criar um formulário. Apesar de HTML não ser o foco desse curso, a gente precisa falar de HTML inevitavelmente quando a gente fala de PHP, certo? Então, eu vou criar um formulário aqui qualquer com o método post, certo? Então aqui é o seguinte, simplesmente eu estou falando o form que eu quero criar, certo? Qual o arquivo nesse action aqui, qual o arquivo que eu quero enviar esse formulário. No caso, se eu deixar ele em branco, eu vou enviar nesse mesmo arquivo que eu estou acessando aqui neste momento. E o método post, certo? Só para indicar para o navegador que eu estou enviando uma requisição de post, certo? Então aqui dentro do formulário, vamos colocar umas tags P aqui. E aí a gente começa a colocar os nossos inputs aqui. Por exemplo, vamos colocar um input chamado nome. Como se fosse um formulário de contato ou qualquer coisa do tipo. Se eu tenho esse input, agora eu preciso quebrar uma linha e agora eu não posso quebrar a linha com /n, certo? Agora para eu quebrar a linha eu preciso de uma tag HTML. E aqui eu vou falar o meu input, certo? Aqui seria, como, entre aspas, como se fosse o label aqui. Eu não estou utilizando tags de label nesse momento. Então, input, aqui no input eu vou falar o name do meu input, e aí já eu vou te explicar o motivo disso. Nesse name eu vou colocar o nome do que eu quero que seja o nome desse input, no caso. Então, como é nome, vai chamar nome mesmo. Se eu quiser um valor padrão, eu posso colocar, mas nesse momento eu vou deixar ele assim, certo? E aí eu vou dar mais um BR aqui depois desse input e vou criar um outro input do tipo submit, certo? E aí eu vou digitar enviar no value dele, para ele ter um botãozinho que chama enviar. Então, até esse momento, nós fizemos isso tudo aqui, certo? Nome, enviar, nada demais aqui, certo? Então, esse formulário ainda não faz nada. Se eu enviar isso daqui, você vê que eu estou enviando, ele não faz absolutamente nada, mesmo eu tendo enviado. Se eu tentar atualizar a página, ele vai me perguntar se eu quero postar novamente as informações que eu já postei nessa página. Ou seja, eu não estou tratando esses valores aqui ainda, certo? Então, beleza. Só para você saber, se você estiver criando esse mesmo formulário como eu estou aqui, provavelmente seu HTML vai estar diferente aí. É porque eu tenho um CSS muito básico aqui, eu só aumentei a fonte para a gente ver isso aqui um pouquinho maior aqui no vídeo, certo? Então, vamos lá. Para a gente tratar isso daqui, a gente faz o seguinte. Você está vendo aqui no Action que eu estou mandando o formulário para este mesmo arquivo aqui, certo? Então, eu vou tratar o envio desse formulário, o que esse formulário me enviar, eu vou tratar nesse mesmo arquivo aqui, certo? Então, aqui embaixo do formulário, eu vou vir aqui, vou criar uma tag, vou abrir e fechar as tags do PHP, e aí eu vou digitar simplesmente o seguinte, printr post, certo? E aí você já deve estar associando alguma coisa aí que a gente falou nas aulas passadas, certo? Quando eu uso printr, geralmente eu estou falando de um array, certo? Então, a variável super global é um sinal de dólar, né? O cifrão, underline post maiúsculo, ela é um array e esse array aqui vai receber estas chaves dos meus inputs aqui, certo? Então, veja nesse momento o que vai acontecer. Deixa eu atualizar a página aqui, você vê que eu tenho um array vazio nesse momento, certo? Aqui, nada demais aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou colocar umas tags pré aqui. Pré.
e vou fechar a tag pré aqui do HTML, certo? Isso não é PHP. Então aqui, ó, é só para ele ficar formatadinho ali, bonitinho, certo? Então agora ele está formatadinho como deveria ser. Ele está aparecendo longe aqui porque ele está longe aqui. Se eu puxar ele um pouquinho para cá, ó, vamos ver se resolve. Aí pronto, resolvido o problema. Então agora, percebe o que vai acontecer aqui. Eu vou vir aqui e vou digitar em nome Luiz Otávio, certo? E vou enviar isso daqui. Então agora, dentro da minha Super Global Post, foi criada uma chave com o valor Luiz Otávio. Então só para a gente associar, no meu input eu tenho o name do input como nome, então essa é a chave, e o valor é o que é digitado dentro do input. E como eu digitei Luiz Otávio, então neste momento Luiz Otávio. Deixa eu tirar isso daqui para a gente criar mais campos aqui. E aí eu vou colocar mais tags P aqui. E aí sim, aí vai ficar mais longe um pouquinho ali. Então aqui, ó, vou colocar nome, vou apagar esse BR aqui. Vou colocar... eu precisava daquele BR. Vou colocar nome, vou colocar sobre... Aliás, mentira. Fazer assim não. Vou duplicar o parágrafo inteiro. Então, nome, sobrenome. E aqui nessa chave eu vou colocar sobrenome. Certo? Então, vou atualizar essa página aqui. Aliás, eu não vou reenviar o formulário, eu vou só entrar novamente na página. Então, agora a gente tem nome e sobrenome, certo? Se eu colocar Otávio Miranda, neste momento eu vou ter um array com duas chaves, certo? Nome, Otávio, sobrenome, Miranda. Agora, a gente pode começar a corrigir isso daqui. Por exemplo, se eu entro na página, eu não quero que isto daqui seja apresentado, certo? Esse array aqui. Então, vamos fazer o seguinte. If, diferente de... Aliás, é isso mesmo. If, diferente de empty, post, aí exibe isso tudo aqui. Se não, não exibe nada, certo? Então não tem else esse if aqui. Então vamos ver, eu acabei de entrar na página, então não tenho nada postado aqui, certo? Beleza, resolvido. E agora, se eu postar qualquer coisa, certo? Você vê que a variável nome foi enviada e a variável sobrenome veio vazia, certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. No meu formulário lá, eu tenho as variáveis nome, certo? O input nome, então nome igual a post nome. E sobrenome também. Então, sobrenome igual a post sobrenome. Beleza? Então, agora eu posso checar, por exemplo, se eu quiser, if empty nome ou empty sobrenome, eco, vamos pôr um P aqui também, você precisa preencher todos os campos, certo? Barra P. Então aqui eu estou, entre aspas, tratando os valores das strings aqui, certo? Aqui faltou um ponto e vírgula, então um ponto e vírgula aqui. Beleza. Else. E aí eu faço o que eu quiser, por exemplo, echo, vamos colocar um P aqui também, P, você postou. Vou quebrar a linha aqui só pra gente enxergar o código todo aqui, ó. Deixa eu quebrar a linha nesse aqui também, só pra gente enxergar o código, certo? Echo, você postou nome como nome, certo? E sobrenome como sobrenome. Ponto. Então vamos ver se está tudo bonito aqui. Enter. Se eu não digitar nada, você precisa preencher todos os campos. Aqui, ó, veja bem que está aparecendo esses espaços estranhos aqui, porque eu estou dentro da tag pré,
certo? E essa tag é própria para exibir códigos, então não é interessante que isso aqui esteja aqui dentro. Se eu quisesse corrigir, eu teria que tirar esses espaços aqui. Então, Enter. E mesmo assim, deixa eu fechar isso daqui. Mesmo assim, ele vai quebrar a linha também. Então, teria que tirar essa quebra de linha aqui. E aí a gente voltaria como estava anteriormente, certo? Então, não é interessante deixar essas mensagens dentro da tag pre, mas aqui só para você entender, eu vou deixar nesse formato aqui mesmo, certo? Com essa formatação estranha aqui. Então, beleza, você precisa preencher todos os campos. Se eu preencher o nome, em teoria também continua aparecendo essa mensagem. Se eu preencher só o sobrenome, também precisa aparecer essa mensagem, porque eu estou checando. Se o nome ou o sobrenome estiverem vazios, esse operador a gente já viu em aulas anteriores, é o ou. Então aqui empty eu estou checando se essa variável está vazia ou se essa variável está vazia, que é a variável nome e sobrenome, certo? Se eu preencher os dois, tem que aparecer essa mensagem de baixo aqui. Então, Otávio Miranda. E aí, se eu enviar, você postou o nome como Otávio e sobrenome como Miranda, certo? Então, essa é a parte básica aqui da Super Global Post. A gente sempre utiliza essa Super Global aqui para criar formulários HTML. E aí tem uma outra também super global que a gente utiliza muito, que é a GET, que aí pode funcionar também aqui em formulários, mas geralmente a gente vai criar links com ela, com interrogação aqui, o nome da chave e o valor da chave. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula aqui. Outra coisa que eu posso fazer também é iterar sobre a minha variável post aqui, certo? Então, for each, como é um array, for each post as key, chave, né? Value, de valor. E aí, eu posso ver tudo que foi postado. Então, echo. Por exemplo, vamos digitar tudo bonitinho aqui. Então, echo key igual a value. Só para a gente ver o nome da chave igual ao nome do valor, certo? O valor que a gente digitou. Vamos quebrar uma linha aqui também. Aqui, novamente, eu estou utilizando BR porque eu estou utilizando HTML aqui no navegador, certo? Do lado. Vamos voltar aqui embaixo. Só isso aqui mesmo. Então, aqui, ó, nesse formato aqui, ó, nesse for each, por exemplo, deixa eu só entrar de novo no link. Se eu digitar Otávio Miranda e enviar, e a gente vê nome Otávio, sobrenome Miranda, certo? Se eu criar mais inputs aqui, ó, por exemplo, sei lá, telefone, e aqui telefone, se eu tiver mais esse input aqui, ó, ele vai aparecer automaticamente aqui para mim, certo? Então, vou colocar aqui Otávio mesmo, Miranda, colocar um número de telefone qualquer aqui, e aí se eu enviar, eu tenho nome, Otávio, sobrenome Miranda, telefone 5555, certo? E aí eu poderia, por exemplo, salvar esses valores numa base de dados, é claro, conforme eu te expliquei anteriormente. É interessante que você jogue esses campos aqui, os valores desse campo aqui, nunca confie no que o usuário vai digitar no seu formulário. Você precisa jogar isso daqui numa variável, tratar esses valores, certo? Tratar bonitinho, sei lá, se o campo não pode estar vazio, você tem que tratar isso. Se não pode digitar determinados caracteres, você tem que tratar isso, e assim por diante. Se o telefone for só números, você tem que tratar isso, certo? Isso não está no escopo dessa aula, que é especificamente da variável post, da Super Global Post, mas só para que você entenda, a gente nunca deve confiar no que o usuário vai digitar no nosso formulário. E além dos robozinhos, tem uns robozinhos, quando você jogar o seu site online, você vai perceber isso. Você já viu que sites grandes têm geralmente um CAPTCHA para você preencher lá embaixo, certo? Selecione todas as fotos que tenham um semáforo. Selecione, faça uma conta, quanto é isso mais isso, ou digite uns caracteres muito loucos, assim, tudo torto, os caracteres, certo? Aquilo lá é para prevenir que robôs acessem o formulário e fiquem enviando dados ou tentando fazer qualquer outra coisa dentro do formulário, certo? Então, antes de você jogar
um formulário na internet, tenha consciência do que você está fazendo, porque você pode, por exemplo, derrubar uma base de dados inteira se você jogar um formulário inseguro na internet, certo? Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu te respondo, certo? A gente vai ainda aprimorar bastante isso daqui. Conforme eu te falei, eu estou somente falando da variável super global post aqui. Na próxima aula a gente fala da variável super global também get. E aí a gente continua aprimorando esse curso até você conseguir montar o seu site ou o seu sistema ou qualquer coisa que você quiser em PHP aí, bonitinho, certo? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim e até a próxima aula. Grande abraço.